debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Meu boi é preto sim, negro, mestiço e caboclo, e o dono dele é o povo. Começando mais um Papo de Toada, hoje é dia de crítica monossilábica. Já fizemos a crítica monossilábica do Garantido, né, do álbum do Garantido 2023, e hoje é a vez da galera azul. O povo da Francesa vai ouvir o que a bancada mais arretada do Brasil vai falar sobre o CD O Brado do Povo Guerreiro, que é o tema do Caprichoso 2023, que foi neste sábado apresentado, né, de uma maneira ao vivo, digamos assim. Nem todas as histórias tocaram, diria que a minoria tocou, e já tá na boca da galera. Muita gente já viu ouvindo há muito tempo, no começo da semana já foi liberado no YouTube, e hoje você já pode encontrar em todas as plataformas digitais. Para debater aqui este tema comigo, esta crítica monossilábica, hoje, pela primeira vez em sei lá quantos episódios, a bancada está completa. Isso mesmo, o mestre dos magos apareceu, surgiu do nada, e hoje ele vai dar o ar da sua presença aqui. Cristiano Roncari, boa noite. Obrigado, Igor. Obrigado, meus amigos, por essa oportunidade. Tá com a bancada cheia de novo. Lembrando aí de grandes momentos da nossa trajetória, né? O React de 2014, enfim. Tomara que seja histórico como aquela ocasião. Bora falar de Boi Bumbá, bora falar de Caprichoso. Também comigo aqui, diretamente de Macaé, eu acho. Se não tiver, ele vai me corrigir. Cássio Silva. Salve, salve, Igor. Salve, salve, pessoal. Sim, estou aqui em Macaé e vamos falar aí de O Brado do Povo Guerreiro, álbum que saiu na segunda-feira passada, em relação ao que estamos gravando, né, na última segunda-feira de abril no YouTube. E, Igor, se me permite uma correção, como de praxe, na festa de lançamento tocaram 10 das 17 faixas, então foi sim a maioria das que estão no álbum. Foi a maioria, então novamente minha memória me traindo. O Brado da Garça Guerreira vai dar o seu boa noite aqui. Tártaro, bem-vindo. Boa noite, meus queridos amigos, bancada completa aí. Hoje, como a gente não vai tratar de uma coisa completamente não, cringe como foi a Arena de 2014 do Caprichoso, não precisaremos recorrer ao recurso da dedanha. Portanto, vamos dançar com a cabeça dos inimigos e nos enveredar aqui por esse CD, que com certeza é um dos CDs já feitos. Com certeza, talvez seja um dos CDs feitos da história do Caprichoso, me arrisco a dizer. Thiago Hausmann, vai falar Tártaro de novo, mas eu sempre confundo essas duas pessoas tão lindas. O Hausmann é o bonito. O Hausmann é bonito, você é o lindo. Thiago Hausmann, meu querido amigo Boto, metade manauara e metade carioca, boa noite. Boa noite, meus queridos amigos de mesa de bar, companheiros dessa aventura bovina. Feliz em estar todo mundo aqui, ver o Cris de volta, bancada cheia. E vamos ao nosso querido álbum do Caprichoso, que foi lançado. Expectativas lá no alto, vamos causar nessa noite. E para finalizar, ele, que é o editor, é o apresentador, é comentarista, é o nosso menino de ouro, Tio Hélio, boa noite. Boa noite, Igor. Tô muito feliz da vida em saber que eu vou ter 6 vozes para editar até quarta-feira. Mentira! No prazo que eu mesmo me dei. Então, alegria. Vou falar bem pouco, que é para me dar menos trabalho. Um beijo para todo mundo, bora criticar esse álbum. Ainda bem que a crítica é monossilábica, senão ele teria um problema, né? Vamos começar aqui apresentando o quadro para você. Se você nunca ouviu, é muito simples de entender. Monossilábica, porque a gente vai utilizar até 5 palavras para descrever cada uma das toadas. Só que cada rodada tem um líder, e ele pode escolher se ele quer falar um pouco mais sobre a toada que a gente acabou de fazer a crítica monossilábica, ou se ele passa para uma outra pessoa que interessou ele, que provocou ele de alguma maneira, enfim. Cada rodada tem um líder. Hoje são 6 rodadas, para completar as 17 toadas do álbum O Brado do Povo Guerreiro. Então, a partir de agora, pega a cervejinha, pega aquele tira-gosto e acompanhe com a gente a crítica monossilábica do álbum de 2023, Caprichoso, O Brado do Povo Guerreiro. O tambor vem a pancada, vai balançar. Chamada do Boi 2023, / pode avisar. Pode avisar.
a minha descrição é: toada vai ao racha. Me parece gritável. Toada para bradar na galera. Israel. Oi, Bumbá é minha religião. Apoteose da cachaça. O líder dessa rodada aqui é o senhor Cristiano Roncari, que vai escolher se ele comenta ou passa. E aí, Cris? Eu acho que a mais enigmática foi a crítica do Tártaro, né? Então eu quero saber por que Israel. Israel, porque em alguns momentos da toada, eu não sei o que fizeram com a mixagem da voz do nosso querido Edmundo, um abraço para ele se ele estiver nos ouvindo, que a voz dele me lembrou assim de longe a do Israel. Então as 3, 4 primeiras vezes que eu ouvi essa toada, eu falei, caramba, eu não sei o que fizeram aqui na mesa de mixagem que a voz do Edmundo ficou parecida com a do Israel. Então você tá ouvindo um CD azul e com aquela voz eu fiquei... Me soou sui generis. A parte disso, eu acho que uma característica interessante dessa toada na entrada do ano passado, da primeira noite, houve um momento de grande comoção com a declamação daquele poema do Tiago de Mello, Faz Escuro, Mas Eu Canto. Não sei se esse é o nome do poema, mas é o primeiro verso. E eu acho que o Boi Caprichoso quis aproveitar isso, né? Fazer uma emulação, emular esse momento novamente e colocar aqui um poema lido e depois uma toada para apostar na fórmula que funcionou tão bem o ano passado. No meu julgamento funciona, né? Os versos ali declamados pelo Edmundo vêm acompanhados de uma porrada de uma toada que é tiro, embora não seja tão boa quanto a Festa de Novo. Então tá aí, poema, momento de emoção com uma toada que vai servir pra galera cantar e pular. E abraça quem tiver do seu lado. Abre um sorriso e abraça quem tiver do seu lado. Esse amor não tem fim. A minha descrição é forçada, mas vai pegar. Parece que é sobre amor. Minha paciência tá no fim. Um bom marketing. Rita. Desce do carro para empurrar. Toada universitária. Ih, rapaz. Christian, se eu fosse você, eu estaria em maus lençóis, que eu estaria muito curioso sobre várias críticas aqui. Qual que você vai escolher, ou vai escolher você mesmo? Agora eu vou contra o Thiago, vou de Hausmann. Desce do carro para empurrar, fiquei curioso. Bem, essa toada do Wendel Pinheiro e do Adriano Aguiar, né, uma parceria que vem desde o ano passado, e eu comentei Desce do carro para empurrar porque no último ensaio da Marujada, no Rio Negro, eu tive a oportunidade de ouvir essa toada ao vivo, antes do lançamento, né, o Paulinho Viana cantou no ensaio, e eu estava com uma amiga e ela até comentou, o início dessa toada, ela se arrasta, né? Ela não tem aquele punch inicial, né, de toada de galera que vai trazendo um pouco da galera azul e branca para cantar junto. E ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela tem que pegar no tranco. Essa é a impressão que eu tive quando eu estava lá no ensaio e ouvi essa toada, porque essa é uma das toadas, acho que é a única toada, que não saiu na demo porque ela vazou antes. Então eu não tive o referencial de demo, de ficar escutando muito. E eu tive essa oportunidade de ouvi-la lá no ensaio e eu tive essa impressão, que essa toada tem esse impacto. E quando o álbum lançou, reouvindo e colocando, tentando pontuar alguma coisa, e eu só lembrava dessa passagem dessa toada ao vivo. E essa é a impressão que me causa, acho que ela precisa de um punch, mas ela tem um refrão que com certeza a galera vai cantar muito na arena do Bumbódromo e tem tudo pra irritar. Tem tudo pra irritar, né? Esse amor não tem fim, já faz parte de mim. Te amo caprichoso e vai ser pra sempre assim. O brado do povo guerreiro. A minha descrição é esquecível e indefensável. Um manifesto menor. Flamengo do Vitor Pereira. Muita letra, pouca música. Manifesto do Partido Caprichoso. Horrível.
Mas então, Cristiano Roncari, quem você pretende mandar para a cadeia nesse momento? Eu acho que o mais talentoso diplomaticamente do grupo, né, tem que assumir esse papel agora. Eu vou passar pro Cássio, então. Cara. Porra, muito amigo, né? Isso aqui deve ficar perturbando. Vai participar, fica enchendo o saco dele, né? Então, Cristiano, essa questão dessa toada tema, né? Que, pelo visto, não agradou a nossa bancada aqui. Eu acho que vai causar um certo furor este comentário. Eu mencionei Flamengo do Vitor Pereira porque foi um time aí que a gente, para quem acompanha o futebol, né, sabe que tinha vários craques. A gente tem aqui nessa toada assinada por Eric Nakanomi, Adriano Aguiar e Ronaldo Barbosa. A gente cansa de elogiar aqui em programas, enfim, críticas monossilábicas, mas que não funcionou muito bem. Sinceramente, eu achei que o Tártaro mencionou com muito texto, muitas intenções colocadas nesta toada, né, muitas expressões, né, que o próprio Nakanomi costuma trazer dos subtemas, que inclusive remetem a outras toadas temas, mas ficou muito extenso, a meu ver. Então faltou um pouquinho mais de, como eu posso dizer, de síntese mesmo, e acho que a parte melódica, né, fica um tanto quanto repetitiva. Em alguns momentos o Patrick tem que gritar, digamos assim, a toada. A gente estava conversando até com o nosso querido Roberto Senna, um dos produtores aí do álbum. Ele mencionou que até é esta intenção mesmo de vincular, né, ao tema, o Brado do Povo Guerreiro, mas confesso que, ouvindo algumas vezes, tentando apreciá-la mais, né, visando aí dar maior valor à toada, eu não consegui realmente me afeiçoar a essa estratégia. E também acho que falta, digamos assim, uma grande marca, um grande refrão, como tinha na toada tema de 2022. Então, fica aqui assim, realmente a gente ficou bem decepcionado, né, aqui na bancada, porque a gente acompanha esses temas do Caprichoso, gosta muito, e desses três craques, mas que acho que ficou meio esquisito. Então, a meu ver, é uma toada tema que tem muita informação, talvez visando o item 11, estrategicamente pode ser que funcione perante o jurado, sim, mas particularmente não me marca. Eu acho que num álbum que tem bastante coisa interessante, ela acaba passando um tanto quanto esquecível ali. Desfraudado a nos libertar, a nos libertar. É nosso brado, é nosso canto, de rua, quilombo, aldeia. Bom, e esse foi o primeiro bloco aqui. Já terminamos aqui o bloco com um pequeno cancelamento. Mas vem muito mais por aí, senhores. Senhoras e senhores, vem muito mais por aí, porque vem coisa ainda mais polêmica. O segundo bloco será comandado por esse que acabou de falar, o Cássius. E ele vai comandar as 3 próximas toadas. Estrela da Evolução. A minha crítica é meu xodó do álbum. Simplesmente simplória. Adequada ao item 10. Aposenta logo a de 2017. Pegada anos 2000. Competente. 17ª evolução. Senhor Cássius, você comenta o passo. Igor, eu vou passar para você, então, que você não comentou até agora, e você acho que é o que mais gosta aqui na bancada desta toada, então diga lá o porquê. Vou te falar que eu quase coloquei a crítica do Tio Hélio, porque acho que a gente tá em sintonia em relação a isso aí. Ela lembra muito a 14ª evolução do Garantido. Muito. Lembra pra caralho. E lembra o jeito do Tadeu de compor, pelo menos a metade final das composições dele de toadas pro item 10. E eu concordo também com o Chris quando ele fala que é uma toada simplória. É mesmo. É uma toada super rasa. Mas ela, melodicamente, ela conquista demais. Melodicamente ela tem as quebras rítmicas que me conquistam, que eu acho que é necessário por uma boa evolução de item 10. Entendo quem acha que ela é muito acelerada e que ela talvez possa atrapalhar o Alexandre, mas não acho que isso vai acontecer. Acho que ela é muito boa, melodicamente ela é muito boa, se você parar para ouvir com atenção. Tem muito detalhezinho musical ali, tem um contrabaixo ali na primeira parte, tem uma coisa que parece um triângulo, mas não é um triângulo ali
na subidinha do refrão. Tem várias coisinhas pequenininhas que essa toada me parece ter sido feita com muito esmero. É uma toada do Bené Siqueira, né? Então acho que é uma toada muito boa, cara. Me conquista muito. Eu canto ela dia e noite, ouço ela várias vezes. Concordo que ela realmente é bem rasa. Ela é bem superficial. Mas assim, ela é uma toada feita pra dançar, literalmente. É uma toada feita pra evolução de boi. Então eu não acho que ela precisasse ser nem um pouquinho complexa, densa, etc, etc. Eu acho que ela só precisaria ser dançável e funcional. Que é o termo que a gente sempre usa, né, pra definir toadas de item, né? E sendo funcional, ela cumpre bem o papel dela. Então acho que Estrela da Evolução, ela vai cumprir bem o papel dela na arena. E no meu coração ela já cumpriu, que ela é o xodó pra mim desse álbum. É a toada ruim que eu mais gosto. A força do tambor. E a minha crítica é: alô, conselho, foca nela. Chamou na chincha. Contra-ataque para Treme Terra. Preciso de pulmões novos. Impiedoso, underline furioso, mais 18. Começo horrível, final legal. Cássio, você comenta o passo. Eu vou comentar essa, né, depois de ter sido mandado aos porões do cancelamento da torcida azulada. Vamos lá, essa toada aqui eu gosto bastante desde a época da demo, porque eu acho que ela tem 2 pontos. Ela é uma toada muito forte pra galera, ela, pelo visto, tá caindo no gosto popular, tem vários versos que são interessantes, né? A questão do... O pessoal brinca com o Tremer pro Marujeiro Furioso, mas tem a questão do surdão, o balança tudo, que são alguns recursos talvez já batidos, mas que funcionam muito bem e que trazem alguma estrutura melódica um pouco diferenciada, né, em relação às toadas de galera do Adriano Aguiar. A gente já tem aqui mais uma vez o Cine Lopes compondo com Caetano Medeiros, dessa vez junto ao Arlen Barbosa. E uma coisa que eu também identifiquei, por isso que foi a minha crítica, é que teve esse contra-ataque para a toada Treme Terra que eu elogiei no álbum do Garantido, né, que realmente a gente observou na live do Garantido que a galera vermelha e branca estava cantando bastante, e lá falava muito do batuqueiro, né? E aqui há esse desafio, né? Uma toada que também funciona como desafio. Quando ele fala, vê se aprende o batuqueiro. Então, acho que tem essa questão de contra-ataque, tanto na letra, quanto no próprio estilo da toada, que é uma toada de galera que deve funcionar bastante nesse comparativo com Treme Terra. E uma última questão, que eu também acho bem interessante, é que essa toada pode servir para valorizar o item 3, né? O Marujada de Guerra, e talvez deixar Somos Marujada de Guerra descansar um pouquinho, né? E a gente sabe que, claro, estrategicamente funciona, mas, sendo sinceros, né, tocar 3 vezes às 3 noites, a gente às vezes fica um pouquinho cansado. Então, seria bem legal se a Marujada pudesse valorizar ali os seus instrumentos em cada passagem aí, né? Tem a parte do surdão, então eu acho que dá para brincar bastante com essa toada em todos esses aspectos, né? Desafio, galera e item 3. Marujeiro furioso, é impossível segurar a vibração desse lugar. Eu quero ver enlouquecer com meu surdão impiedoso. Luzeiro da Paixão. A minha crítica é: prefiro me abster, meritíssimo. É proibido rimar. Ficou pelo meio do caminho. Gutinho, bora falar de anime? Foi direto pra atmosfera. Evolução e Pop Boy. E aí, Cássio, você comenta ou passa? Eu vou passar pro tio Hélio, que anda muito pistola hoje. O que tá acontecendo, meu amigo? Se acalme e fale sobre Luzeiro da Paixão, que você inclusive usou lá para divulgar este nosso episódio. Exatamente, Luzeiro da Paixão, uma toada que quando saiu a demo eu odiei de morte essa toada. Eu pensei em parar de ouvir toada depois que eu vi Luzeiro da Paixão a primeira vez. Comecei a questionar os meus gostos pessoais, sei lá, e ainda mais pro interior. Mas aí, quando saiu a versão definitiva, eu passei a gostar a ponto de quase me apaixonar por essa toada. Só que eu não me apaixono mais, então eu não me apaixonei, mas gosto muito dessa toada. Acho que ela traz um pouco do resgate do pop boy
só que naquela roupagem quase que 2010, né, com temperinho ali anos 2000, aqui dos anos 2020, com o ritmo da evolução, né, a gente sabe que ela é uma toada que foi concebida para ser evolução, acabou virando, né, o que se chama de toada genérica, mas ainda tem o fragmento da evolução do boi ali. Para mim é uma toada muito gostosa, que eu aprendi a gostar, né, ouço ela em looping e acho ela leve, né, gosto do andamento do refrão, e pelo andamento do refrão cabe até pra vaqueirada de repente, né? E a repetição ali do nosso boi é caprichoso, não me incomoda. Eu gosto aí do Luzeiro da Paixão, ao contrário de muitas outras toadas que saíram aí recentemente, eu curti essa genérica. Esse foi o segundo bloco, comandado por Cássio e Silva. O terceiro será comandado por Thiago Tártaro. As próximas 3 toadas terão como líder ele, e ele escolhe se ele comenta ou passa. Brasil, terra indígena. Meu brado é forte, treme o chão. Meu brado faz revolução. Meu brado é luta indígena, é dança, é canto indígena. É guerra, é luta, é arte, é festa. E a minha crítica é caminho preocupante. Um verso valeu a toada. Muito texto, me deu sede. Boa pro tribão. Intro e nada mais. Música quente, letra fria. Ô, Thiago Tártaro, o que você vai fazer com essa toada? Quero saber do Cris qual verso vale a toada. Bom, eu compartilho com a opinião da maioria aí, pelo que a gente entendeu dessas poucas palavras, né? É uma toada com muito texto, né? Que acaba sendo um defeito que se repete em algumas toadas desse repertório, né? Essa tentativa de dar conta do tema o tempo inteiro e referenciar o tema o tempo inteiro. Mas, diante de tanto texto, teve, né, um verso que chamou muita atenção, né? Que é um daqueles versos muito que a gente costuma falar no futebol, né, de rara felicidade, que é antes da coroa existiu o cocar. Né? Acho que é uma frase que acaba circulando, destacando o tema muito mais do que você ficar ali, né, com várias, tentando referenciar tudo, né, muito palavrório. E acho que faltou isso para essa toada e para algumas nesse repertório, né, um poder de síntese que apareceu, né, nesse verso. Antes da coroa existiu o cocar, que não é só um verso poeticamente muito bem pensado, mas ele também no CD, a melodia dele também é muito agradável de se escutar. Mas eu acho que é uma toada que no conjunto da obra ela fica faltando alguma coisa, ela se repete muito. Ela repete muito a palavra indígena, o que remete muito a Mãos Vermelhas, né? Do repertório passado do Garantido. Então eu acho que fiquei esperando mais momentos como esse do Antes da Coroa existir. Meu Brasil indígena, terra ancestral, somos resistência pela existência contra a violência colonial. Estrondo do Barranco. A minha crítica foi: só faltou o refrão. Pulo estrondoso de faixa. Farofa boa, mas sem recheio. O brado da feijoada guerreira. Extensão que a galera gosta. Coito interrompido. Ô, Thiago Tártaro, o que você faz com essa toada? Vou passar pro Thiago Hausmann. Vamos lá, Estamos de Barranco. Também é uma outra toada que está tocando muito nos ensaios do Caprichoso. Eu coloquei a extensão que a galera gosta porque justamente é o refrão que é duramente criticado por muitos torcedores azuis, né? Porque ela vem sido construída ali. Ela tem um refrão inicial, né? Quando a Terra do Barranco balançar e se repete. E ela contém uma unidade muito bacana até chegar no Amor Calor. Mas essa extensão é muito necessária para a galera dar uma respirada. Eu acho e eu sinto
que a galera vai conseguir cantar muito bem essa toada no Bombódromo. Isso vai ser importante, né, porque ela não tem aquela linearidade só porrada, e ela vem para acalentar nesse refrão. As críticas são válidas, eu acho que não é um hit do CD, né, ela fica um pouco abaixo de outras toadas genéricas desse álbum, mas ela pode conquistar o item 19 por conta dessas pausas que são necessárias, né? E ela ainda é melodiosa, ela começa muito bem, acho que as sacadas, né, desse estando de barranco, remetendo a Parintins, e toda essa imagem que temos da ilha, isso pode dar um caldo muito interessante na arena. Esperamos, né? Vamos conferir como vai ser os ensaios, como que a galera vai receber essa toada. Esse tambor, eu quero mais amor, quero gritar pro mundo, seja onde for. Avisa quem chegou pra fazer o povo todo balançar. Rutukara Yanomami, um canto para Davi Copenaua. A minha descrição foi homenagem necessária e pontual. Estranhei, depois amei. É de chorar, chora agora. Complexamente simples. Arrepiante e extremamente visual. Arte. Thiago Tátaro, pode comentar, que eu sei que você quer comentar. Não, tô falando. Não. Vocês precisam falar de Yanomami também. Não só eu. Vou passar pra alguém. Eu vou passar pro Tio Hélio. Pois é, né? Eu vou comentar isso mais pra frente, quando a gente falar do álbum, assim, mas já puxando o que você falou também, né? A simplicidade, ela é uma marca da genialidade. O que distingue o que é puro entretenimento da arte é a capacidade de algo muito simples te intrigar, te incomodar mesmo, né? Para que se passe uma mensagem que não é tão óbvia, não tá tão na cara assim. E o Rutukara Yanomami é uma ode maravilhosa e necessária da Davi Copenaua, traz toda essa simplicidade e uma sensibilidade ímpar, né, da genialidade do Ronaldo Barbosa. A toada, na versão definitiva, ficou com um arranjo fabuloso. Tem toda uma ambientação ali, né, que dá uma imersão muito digna da grandiosidade, da importância da letra. E, né, que me repito, é a simplicidade no fino, né? É uma toada sincera, ela é introspectiva, ela vem da alma, e eu desejo que ela possa ressoar em todos que tiverem acesso a essa toada, né? Viva a genialidade ímpar da lenda viva Ronaldo Barbosa, viva o povo Yanomami, viva a toada de Boi Bumbá e viva a simplicidade dessa toada que é uma obra de arte. Eu ouço a tua voz, não deixarei o céu cair. Eu sinto a tua dor e não te deixarei jamais. E nesse clima poético finalizamos aqui o terceiro bloco, comandado por Thiago Tártaro. O próximo bloco será comandado por Thiago, o Hausmann. Toda forma de amor. E a minha descrição é: vale pela mensagem, e só. Paula, volte sempre. Saxofone e Paula Gomes salvaram. Cadê a toada das não binárias? Necessária mensagem. Faltou unidade. Não senti lirismo. Ô, Thiago Hausmann, você comenta ou passa? Eu vou passar essa toada pro Tártaro. Boa. Cadê a toada das não binárias? Foi aqui uma crítica meme, né? Aqui me pautando no maravilhoso ícone da internet Bela e Belinha, porque é uma toada, obviamente, escrita para falar da questão LGBT. E aí eu achei muito engraçado quando eu ouvi essa toada as primeiras vezes, porque existe essa coisa do lugar de fala, né? Todo mundo que ouve, todo mundo que fala e ouve de um lugar.
E quando eu ouvi essa toada a primeira vez, eu falei, nossa, mas pedir respeito assim, dessa forma aberta, dessa forma contundente, não é uma coisa assim meio 2008? E aí eu falei, não, talvez seja o meu lugar de privilégio de algumas bolhas que eu frequento que esteja fazendo com que eu acredite que pedir respeito dessa forma, como esta toada faz, é 2008. Não é 2008, para o bem e para o mal. E depois eu fiquei refletindo sobre isso. Né? Então, por um lado, é importante ter uma toada assim. Eu imagino que os meandros, que os bastidores de uma apresentação de Boi Bumbá, os bastidores da preparação de uma apresentação de Boi Bumbá deva ser um ambiente extremamente LGBTfóbico ainda, nos moldes do século passado, retrasado, e que os LGBTs do festival, em que pese serem uma parte significativa do grupo que consome Boi Bumbá, sejam muito discriminados. Né? Então é importante, sim, que uma toada dessa esteja presente no álbum, e que a gente se trate ainda, nós LGBTs nos tratemos ainda como uma exuberância positiva, porque a cis-heteronormatividade ainda nos pinta como uma exuberância negativa. Então acho que a gente ainda precisa se contrapor muitas vezes dessa forma. Eu rezo pelo dia, eu torço e faço o que está possível e ao meu alcance, de que o dia que o Festival de Parintins colocar, por exemplo, no item 4 ou no item 17, algo que tangencie a questão LGBT, sem ser apontando, olha, nós estamos falando de LGBT, e olha a diversidade, e olha não sei o quê, porque eu tenho certeza que se você revirar o imaginário ribeirinho indígena, você vai achar alguma lenda, algum ritual indígena, eu tenho certeza. Aliás, o Gilberto Freire registra, né, que os povos originários do Brasil não tinham LGBTfobia, que a homossexualidade era aceita, era normal neles. E o dia que o festival fizer uma lenda, por exemplo, que fale de um LGBT e que não seja necessário falar que é LGBT porque vai ser ponto pacífico, que é normal, né? Eu vou ter a certeza de que a cis-heteronormatividade não vai mais estar achando que nos deu privilégios demais pelo fato da gente poder andar 200 metros da Avenida Paulista de mão dada sem levar uma lâmpada na cara. Espero estar vivo para ver esse dia ainda. Veleiro Cabano. A minha descrição é interpretação complicadíssima, mas ótima toada. Nova música do Angra. O Herdeiro de Maria Fumaça. Desalmaram o Navio Fantasma. Mais um filme de Ronaldo Barbosa. Broadway, a brasileira. Tiago Hausmann, o que você faz com o Veleiro Cabano? Ótimas críticas, mas eu vou puxar para mim, sendo clubista aqui, falar dessa toada que eu classifico como um filme, porque essa toada é uma trilha, né, com todo o uso de instrumentos, como que é colocado, cada coisa no seu lugar. Eu até comentei no grupo com vocês, logo quando saiu a toada definitiva, eu senti falta da percussão. Eu acho que essa era a minha grande crítica a essa toada, que é maravilhosa, muito bem construída, todas as imagens colocadas nessa toada, como que o Ronaldo escreve essa Amazônia e o cuidado que ele faz com todos os preâmbulos históricos envolvendo a nossa região. E faltou um pouco da percussão. Acho que entrou muitos metais, entrou muita corda, mas a gente consegue captar todo um ambiente, né? Essa trilha cinematográfica, essa ambientação que o Ronaldo Barbosa traz para a toada é de uma felicidade que você encontra em poucos compositores, que você encontra com uma felicidade incrível de termos o Ronaldo Barbosa compondo e tendo essa visão ampla do que é a Amazônia, do que é a construção histórica, de todo o cuidado desse imaginário de lendas que, como Maria Fumaça e como Veleiro Cabano,
são parte e registra-se na nossa história. Então, é uma obra de arte, realmente, você ter essa toada no repertório do Caprichoso, num festival de Parintins, que é exibido para inúmeros países, e você mostrar uma história com uma trilha dessa, ainda bem que estamos vivos para acompanhar isso. E essa toada é maravilhosa, espero muito bem o desempenho de Veleiro Cabano na arena. Estou ansioso já para esse momento, como eu estava ansioso em Maria Fumaça. E que felicidade, que alegria ouvir uma obra dessa. Almas cabanas navegantes, transita de dor, petrificadas no convés, como se fosse um canto sombrio de um canto sombrio. Tambores da Resistência. A minha descrição é: refrão poderia ser melhor. Gostei, mas podia cortar metade. FTR que estava faltando. Racista folclórico, nunca mais. Entregue o hit bem servido. Irresistível. Hausmann, comenta ou paz. Vou passar para você, meu querido amigo Igor Martins. Por Eita. que o refrão? Por quê? Acho que o Cris ele deu uma boa síntese também. Eu fiquei com essa impressão que ela tem muita. Ela é muito descritiva. Embora ela melodicamente seja muito atraente, né? O que falta de. A gente comentou até quando saiu o álbum. O que falta de percussão em Veleiro Cabano sobra em Tambores da Resistência. Mas sobra no bom sentido, né? Não é que fica excesso. É que sobra. É muito bem colocado, inclusive. Então é uma toda muito boa de escutar. Não é pulável de maneira alguma. Né? Composta pelo Giovanni Bastos, pela Ligiane Gaspar e pelo Malheiro Júnior. Mas eu acho que o refrão ele dá uma quebradinha, assim, ela lembra muito aquela, sabe, Misticismo, a Revolução do Guto? Do Guto e mais alguém que eu tô esquecendo agora. Mas eu sei que o Guto compôs ela também. Misticismo, a Revolução, ela era o exemplo da toada de FTR perfeita. Ela traz aquele clima de FTR, ela é melodicamente muito atraente, ela é até swingada, e o refrão é muito bom. E nessa aqui ela tem tudo que Misticismo e Revolução tem, exceto o refrão. O refrão, esse toca o tambor rezador, toca o tambor louvação, dá uma quebrada boa, e eu acho que ela cai um pouquinho de nível. Mas assim, a letra toda eu gosto bastante, tem muita coisa legal ali, tem muito verso legal. Batuca o seu gambá, eu nem sabia o que era gambá, eu descobri lendo o glossário do álbum, né? Saber que gambá é um instrumento, nem jamais imaginaria. Então é toda bem legal, coisa que pega é mesmo o refrão, assim, mas eu acho que dá pra passar tranquilamente, como FTR tranquilamente, e que acho que não vai zedar o caldo não, vai cumprir bem o papel dela, mas como toda ela fica devendo. Dançar, pra São Benedito vou rezar. O meu mar abaixo é força e fé. Na festa de Pedro Peixe. No pranto meu canto a libertar. No quilombo barranco a cantar. No mato piriau andira. Finalizando aqui o quarto bloco, comandado por Thiago Hausmann, o próximo líder das 3 toadas subsequentes será eu. E eu vou escolher se eu comento ou passo para os meus queridos amigos da bancada virtual. Ipuré e a Tocaia da Ganância. A minha descrição é Planet Hemp na veia. Muita provocação, pouco resultado. Que loucura é isso aqui! Uma toada de Roberto Reis. O grito do sucesso. Peristálica e fantástica. Rapaz, não sei se eu pego, eu não sei se eu passo pro Cris, que aparentemente não gostou de Ipuré. Cris, fala aí, Cris. Tá voltando agora, vou te dar essa chance de se defender. Por que você não gostou de Ipuré? Então, eu acho que é uma toada forte, é uma toada que mexe, né? Ela não passa despercebida, né? Isso é um mérito. Mas eu achei que esse estilo de toada que expressa essa vingança, né, da natureza contra o predador, eu tô um pouco
cansado, assim, desse recurso poético, entendeu? De vou te pegar, vou te caçar, sabe? Esse discurso. Eu entendo o apelo, assim, as primeiras toadas que usaram essa estética realmente me impressionaram, né? Da natureza usando de uma violência voltando, né, contra o predador. Mas tem alguma coisa que me incomoda hoje em dia, acho que já não é uma novidade, né, esse recurso. Acho que é um recurso, pensando filosoficamente ou socialmente, é meio que uma ilusão, né, porque a gente sabe que no fim a violência sempre fortalece o predador, né, a violência do predador acaba prevalecendo, né, contra a natureza. E então eu acho que estou um pouco cansado dessa violência assim poética. Agora eu entendo o apelo, por isso coloquei muita provocação, né? Muita rogação assim de violência, de perseguição, vou te caçar. E acho que para mim não tem o mesmo efeito que tinha antes esse recurso dos entes da natureza, né, dos protetores da natureza, jurando vingança, assim, jurando contra o predador. Entendo o apelo, mas a mim não gritou num lugar positivo. Assim. Pode correr, se esconder, que eu te caço, eu te acho. Pode correr, se esconder, que eu te caço, eu te acho. Tapem os ouvidos! Suraras do Beiradão. Nas matas e beiradões, transfiguradas tradições, matriarcas da floresta, da várzea ou dos centrões. A descrição foi não me conquistou. 100% surarizado. Exemplo perfeito de pura simpatia. O glow up da gata. Protagonismo e primazia da toada. Tu é doido, é? Rapaz, eu tô em dúvida aqui entre dois. Eu vou passar isso aqui pro Thiago Hausmann. Cara, quem não tá surarizado com essa toada? Eu acho que essa introdução, né, com a participação das suraras, deu todo o protagonismo necessário. Por isso eu coloquei protagonismo em primeiro, porque tira um pouco da voz masculina e dá voz às próprias suraras. Tê-las no álbum é muito representativo. Espero muito que elas estejam na arena. Espero muito que esse momento seja um momento emocionante. E é uma figura típica que tem tudo para ser aquilo que Caboclas poderia ser em 2020, né? Fazendo esse exercício de memória, ter essas mulheres protagonizando esse momento como figura típica. É claro que a gente não vai colocar a figura nessa presença feminina, mas tê-las representadas ali, trazendo um momento muito importante dessas mulheres do Tapajós na arena do Bombódromo, isso vai ser incrível. E como toada, né, construção, tem alguns trechos que são muito bacanas, né? Esse sustentáculo da floresta, para mim pega muito, assim. Eu gosto muito, gosto das soluções que foram encontradas nessa toada. O Caetano, o Rodrigo Bittar e o Edmundo Oran fizeram em parceria aí com as suraras, e isso tem um pouco da marca do Caetano, né? Alguns elementos que ele traz na sua composição, e dá para você perceber, né? E colocar todos esses elementos são muito bacanas, né? Mostrando as caboclas, são elas que são donas, né, desse protagonismo, do que vai ser apresentado, são elas que representam toda essa proteção, né? O cuidado. E você trazer isso para a toada é de uma felicidade muito grande. Eu gostei muito, estou surarizado, como o Cris falou. E essa toada tem tudo para ser um momento incrível. E como o Senhor das Águas foi também em 2022. Mas importante trazer esse protagonismo. Essa que é a palavra. Suraras, mulheres caboclas ribeirinhas, valentes guerreiras da beira do rio. Ireruá, Festa do Guerreiro. E a minha descrição é a melhor do álbum. Épico em todos os sentidos. Obra-prima irretocável. Patrick arrebentou. A melhor imagem do álbum. Vale pagar 2 ingressos. O refrão do ano. Obviamente que eu não vou deixar nenhum de vocês falar dessa toada.
Bem óbvio, eu acho. Sai daí, rapaz. Vou puxar pra mim. Mas assim, no final todo mundo vai poder falar, etc. Mas assim, deixa eu falar sobre o que mais me agrada nessa toada. Acho que todo mundo teceu elogios gritantes a esta bela obra. Acho que é quase que unânime que ela é melhor do CD mesmo. Ela é o nosso Uaeaô. E é tão épica quanto, mas de maneira diferente, né? O Uaeaô é uma coisa mais dançante, melódica, pop. Ireruá é tenebrosa, é sombria, soturna, é dramática, é cinematográfica. É tudo aquilo que o Ronaldo Barbosa consegue fazer com papel e com uma caneta, né? E às vezes com papel e com receituário, né? Pra fazer o meme aí em relação à maneira que ele escreveu uma toada lá. Ireruá tem várias coisas interessantes. Acho que a coisa que mais me chama a atenção é a maneira como o Ronaldo consegue utilizar o recurso da repetição sem ser repetitivo. Embora isso soe um tanto quanto pleonástico, ou pleonasmo, sei lá. Mas ele usa a repetição com muito primor para deixar o clima... Ele não desperdiça palavra. Cara, é um negócio muito genial, assim. Ele não desperdiça palavra, ele não desperdiça rima. Se ele tiver que repetir uma palavra 8 vezes, ele vai repetir e a toada vai sair boa. Então, Ireruá, assim, do ponto de vista de construção de toada, é para ser objeto de estudo, de fato. Que é uma toada muito bem construída. O primeiro estrofe, né? No tubo de Ossuô, Coparicá, o Patrick ali cantando com o backing e a voz dele meio que subindo assim. Talvez seja a melhor interpretação do Patrick no álbum inteiro. E a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Que inclusive é um álbum muito desafiador para ele. Esse álbum levou ele a sair do lugar comum dele, que é o pop boy, todo mundo sabe disso. E nessa toada especificamente ele foi muito bem mesmo. Então tem tudo aí. Tem percussão, tem refrão bom pra cacete, tem letra, tem Ronaldo Barbosa, tem Patrick cantando bem, tem um arranjo primoroso. Então Ireruá é a nossa consagrada aqui, a nossa queridinha, e é com certeza a melhor toada deste bom álbum do Caprichoso para 2023. Final do quinto bloco, mas ainda temos o último bloco, o sexto bloco, que será comandado por Tio Hélio. As duas últimas toadas do álbum. Vidas indígenas importam. A minha descrição foi: excelente mensagem, toada mediana. Gostinho de protocolo. Quando o clichê não incomoda. Compositoras indígenas importam. Meu item 13 tá vivo. Meu xodó. Tio Hélio, você comenta, Paz. Eu vou pegar pra mim, que eu acho que o que todo mundo levantou como crítica, meio que eu já ia falar no que eu preparei aqui, então vou puxar pra mim. Eu gosto muito dessa toada, desde a demo. Eu acho que falta já há bastante tempo uma toada que remeta ao estilo tribão do Item 13, né, que há muito não vemos na arena. No passado a gente teve um lampejo ali na primeira noite, mas eu acho que seria um bom resgate a gente ter um momento tribal no estilo tribão, claro, nos moldes do festival atual e tal. Isso também não é uma crítica ao jeito novo de se fazer tribos indígenas, né? Eu gosto muito do que aconteceu em Maracaipe, mesmo ali em Espadas e Clarins. Não curto muito o que aconteceu em Favorável Sentença na terceira noite, mas acho que dá para recuperar isso trazendo esse resgate do tribão. E essa toada, ela realmente soa protocolar, ela não tem muitos recursos poéticos, ela não é muito sofisticada, ela é mais letra do que poesia, mas ela encaixa muito bem na música, ela tem um canto alegre, ela tem um canto aberto, né, como a gente costuma falar aqui. Eu acho que ela funcionou na proposta que o Roberto Senna falou pra gente do álbum ser um álbum mais gritado. É muito importante ter uma toada com motivos indígenas sendo escrita por uma indígena.
Acho fantástica essa abertura poética cada vez mais ampla no Festival de Parintins e o respeito à alteridade, né? Não é o indígena sendo falado, é o indígena falando sobre si mesmo, e o que só faz enriquecer e dar ainda mais autenticidade à proposta do que é um item 13 no Festival de Parintins e que uma toada como essa pode sustentar. Acho ela 1000 vezes melhor do que Brasil Terra Indígena. Eu acho que ela pode render um momento muito impactante. E até do ponto de vista estratégico, né, a gente sabe que, pelo menos na parte tribal, nos últimos anos o Garantido tem se realçado mais, né? Especialmente falando de item 14. Ano passado, a gente lembra o que foi aquela primeira noite, antes de tudo dar errado. Foi um momento lindo tribal ali, aquela primeira hora de apresentação. Então o Caprichoso precisa correr atrás desse prejuízo e vidas indígenas importam. Pode ser a trilha sonora dessa volta por cima. Sou arte e cultura de um povo milenar. Continuo por meus ancestrais, com a força dos meus ideais. Sou vida, sou cura, sou arte e cultura de um povo milenar. Maracaio, Totu, Cocama, Ticuna, Baré, Saterema. Consagração do Guerreiro. Minha crítica é excessivamente linear. Faltou sangue nos olhos. Não brilha, mas vai render. Ritual. Meu guerreiro tá muito consagrado. Mais do mesmo. E aí, tio, o que você faz com essa toada? Eu vou passar ela pro Cris. Bom, vamos lá, vamos encerrar, né? Ter essa difícil missão. Eu acho que vou falar dela e vou fazer uma pequena síntese assim sobre esse repertório, porque eu acho que alguns defeitos se repetem, né? Eu acho que são toadas, as toadas que a gente criticou, né? A gente divergiu muito aqui, mas acho que a gente chegou num consenso que tem algumas toadas problemáticas e acho que elas têm defeitos muito parecidos, assim, são toadas promissoras, temas interessantes, mas e acabam se perdendo. Acho que o problema principal foi a poética, assim, né? Como manejar tanta informação, né? Você quer passar tanta informação, mostrar suas referências e às vezes você acaba perdendo ali, né, o ouvinte, né? Uma síntese disso é essa toada, Consagração do Guerreiro, né? Sobre esse ritual Munduruku. É a primeira vez, inclusive, né, que o Caprichoso fala sobre esse ritual, que ficou muito identificado com o Garantido, né? Marupiara. E é a primeira vez que o Caprichoso faz, né? Traz para a arena, com a sua estética, com a sua poética. E eu acho que tinha uma chance de fazer algo diferente e ficou muito parecido, né, com as toadas que a gente já conhece pela mão, né, do Garantido. Então se repete muito, né, essa descrição, né, essa lista das tarefas que o Hércules Munduruku, né, os sete tarefas, né, os 7 desafios que ele tem que passar para ser um Marupiara. E eu acho que essa parte descritiva desvalorizou a toada, que tem alguns momentos, acho que o refrão, o povo conclama, o povo me quer, eu acho que ele é bem forte esse refrão, né? Eu acho que a toada poderia ser menos descritiva. Eu sei que é meio que uma exigência do regulamento, né? Você faça uma toada que expresse ali o ritual deixa explicado o ritual, né? Mas acho que isso acaba enfraquecendo um pouco o gênero, né, da toada indígena. Porque imagina se você pega uma toada como Presságio, né, 2017, né, do Ronaldo. Imagina se o Ronaldo tivesse que descrever tudo que acontece no ritual, na guerra. A toada não seria o que é. Então acho que descrever muito, né, tentar mastigar muito nos mínimos detalhes acaba enfraquecendo uma toada que poderia ter mais poder de síntese, né? E seria mais gostosa de ouvir, acho que ficaria mais marcada, né, na nossa memória. Então acho que esse é um diagnóstico que eu faço de algumas toadas aí desse repertório. Acho que sobrou um pouco, teve uma sobrinha aí de letra mesmo, de referencial, de querer colocar todo o referencial. E acho que sobrou um pouco. Munduruku, Marupiara.
Piara. Final do último bloco aqui, último bloco que a gente fala sobre o último bloco da crítica monossilábica em si, mas ainda teremos aqui mais 2 blocos extras que a gente vai fazer a xepa, né? As toadas que passaram por cada um de nós e que a gente ficou tentado a falar e não conseguiu. E por último a gente vai fazer uma análise do álbum como um todo. Começando pelo último bloco aqui, então vamos fazer a xepa. Ô Thiago Tártaro, o que passou por você que você queria comentar e não conseguiu? Só uma, hein? Eu vou falar de Suraras. A minha crítica foi o Glow Up da Gata, porque quando saiu aquela listagem de toadas demonstrativas no YouTube do Caprichoso, foi uma das que menos me chamou a atenção. Eu falei, ai, que recurso de repetição desinteressante, Suraras também, tá? Eu sou Surara também. Achei bem qualquer coisa. E Suraras prova que uma boa produção, quando é uma boa produção, pode dar uma outra cara para a música, de modo que aquilo que eu antes considerava uma coisa desinteressante se tornasse um dos melhores recursos do álbum. Então, o trabalho do produtor no processo de composição de um álbum é muito importante. Suraras teve a maior curva, para mim, de melhora entre a demo, entre a toada demonstrativa e o resultado do álbum, de modo que eu acho que é a melhor gravação do álbum. Enquanto gravação, enquanto produto musical, para mim, ficou sensacional. A guitarrinha no final, a introdução com as mulheres no começo, eu acho que a voz do Patrick está aqui muito bem colocada em todos os momentos, diferente de outros momentos do álbum, em que a voz dele está um pouquinho gritada, um pouquinho estridente demais para aquilo que a gente estava acostumado antes. Acho que isso é um defeito desse álbum, mas eu acho que Suraras da Amazônia é a melhor gravação do álbum. Por ser a melhor gravação do álbum, acabou se tornando uma das melhores toadas. E aí, Cris, o que passou pela tua frente aí que você não conseguiu comentar? Cara, eu falei, acho que eu falei muito mal, né? As 3 toadas que eu falei, eu meti o pau, né? Mas foi a dinâmica aqui, né? Então eu queria falar de uma toada que está sendo criticada, né? E eu mesmo critico. Mas toda forma de amar, eu queria exaltar, né, a presença da Paula Gomes. Acho importante, porque a figura da mulher está sendo muito exaltada no festival, né, e com toda a justiça, mas acho que ainda é muito no discurso, ainda num protocolo assim de dar conta, né, das discussões da sociedade, nesse maior espaço que a mulher está tendo nas discussões, nos direitos, né, sociais, mas na prática a gente ainda vê a mulher muito relegada à estética, não que isso seja ruim, negativo em si, mas é o espaço que ela sempre teve no festival, então acho que ainda a mulher tem um espaço muito marginal na arte, né, no festival. E quando a Paula aparece, né, tem essas aparições, eu acho muito engrandecedor. E para a gente ficar atento porque existe esse preconceito, eu já ouvi muito em discussões, assim, não entre a gente, mas, né, entre diferentes pessoas, falando que mulher não serve para cantar toada, não tem a pegada do toadeiro, né? E eu acho que é um grande preconceito e uma certa mesquinhez ali, uma visão muito estreita do que é a arte musical, né? A arte vocal. E eu acho que a Paula Gomes, a demo não era ela que cantava, né? E é uma toada que eu não via brilho, né? Achava uma das mais fracas, né, do repertório. E ela jogou essa toada muito para cima, assim, né? Não acho que seja, não está no meu top 5, assim, mas ela é uma toada muito melhor de se ouvir. E eu acho que a Paula tem essa força, tem esse potencial, assim como muitas cantoras, né, levantadoras têm, né? A própria Luanita, né, que eu gosto muito do trabalho dela, porque muita gente acha que as toadas cantadas por homens, né, que foram gravadas por homens e consagradas em vozes de homens, as mulheres não conseguem cantar. E eu acho que existem adaptações, porque a gente sabe que a voz masculina e a voz feminina é diferente, tem certas notas que um gênero ou outro não consegue alcançar, ou é mais difícil de alcançar.
Mas eu acho que existe adaptação e ouvindo essas mulheres levantadoras a gente vê como a arte da toada pode ser levada, pode evoluir em diversas formas. Então eu acho que fico muito feliz da Paula Gomes ter essa oportunidade. Ainda acho muito pouco, né? Acho que esse discurso de empoderamento feminino, de direitos iguais, ele tem que sair do discurso e tem que ser mais concreto no festival, em todas as esferas da sociedade, mas a gente está falando aqui, né, de toada. É isso. Cassius. Igor, eu gostaria apenas de mencionar a questão de Hutukari Yanomami, que o Vale muito bem falou, mas eu também vou trazer o comentário do Cristiano. Quando saiu a toada, né, eu falei, puxa vida, Ronaldo, é só isso. E, cara, dá aquela estranheza, né, no começo, porque a gente sempre espera aquelas nuances todas melódicas, enfim, uma construção mais apurada. E, como o Joel muito bem falou, a toada que tem uma alma que, assim, você precisa estar atento, você precisa se deixar, não digo se deixar levar, mas se deixar também tocar mesmo por este momento, né? Então tende a ser um momento emocionante na arena, já foi utilizado aí no lançamento do álbum, já foi bem impactante, né? E eu acho que o Caprichoso muitas vezes, né, falou dos Yanomami recentemente, inclusive teremos aqui no Papo de Toada um episódio em breve que está sendo comandado pelo Thiago Tártaro, não só um, como 2 episódios, né, Tártaro? Mas aqui talvez seja um momento, como eu posso descrever, mais íntimo mesmo e que talvez mais me faça emocionar de tantos e tantas outras toadas boas, muito boas, que tiveram seu grande papel na arena, mas eu acho que aqui em Hutukari Yanomami ela transcende o próprio festival, ela tem tudo também, acho que para, quem sabe até furar a bolha, como se diz, né, se for possível, uma aula de Ronaldo Barbosa, e foi essa toada, né, o Ronaldinho colocou lá que ele escreveu no receituário enquanto estava internado, né, e a gente observa também isso na letra da toada, quando ele vai falando sobre despedida, então a gente não sabe muito bem como estava o Ronaldo naquela época, se ele estava falando um pouco sobre ele, sobre o Davi Copenaua, então tem essa mescla, né, e muita gente também que partiu ainda, a gente está falando, claro, né, agora a gente já não fala mais tanto de pandemia, felizmente, mas às vezes quando a gente vem à mente, né, tantas pessoas que nos deixaram, e tantos indígenas também, principalmente, né, os Yanomami, que a gente foi observando com essas notícias que vieram à tona no início do ano. Então, é isso. Hutukari Yanomami, para mim, é um dos destaques aí do álbum, e que no começo eu confesso que estranhei, não estava curtindo muito, mas precisei de um tempo e de um momento adequado para captar toda a sua potência. Hausmann. Eu queria falar brevemente da primeira faixa, né, chamada do Boi 2023, Pode Avisar. Eu coloquei na minha crítica que Boi Bumbá é minha religião, e isso é engraçado porque o Caprichoso sempre fez a sua chamada. Isso é uma coisa que remonta aos anos 90. Temos álbuns que o Caprichoso tem essa chamada do boi, é uma marca registrada, e tê-la no álbum ainda mais com um trecho de Boi de Rua, que é uma toada especial que fizeram no centenário do boi, e com essa parte inicial, né, do Meu Boi é Preto Sim, e é muito significativo. E eu coloco como religião porque ela tem um carinho, né, ela fala dessa coisa do abraço, de você ter essa comunhão com quem está do seu lado, compartilhando esse sentimento de torcer pelo Boi Caprichoso, de estar na Arena do Bumbódromo. A gente celebrou o festival do ano passado, né, o Festival do Reencontro, da volta ao festival, e 2023 está sendo essa congregação, esse festejo depois de um ano muito difícil, dessa retomada, e agora a gente está podendo voltar a uma rotina um pouco melhor de ensaio, de temporada bovina, etc. Mas eu acho que ela tem um caráter popular, né, desse apelo, né, dessa mensagem muito bacana. E o Adriano Aguiar é mestre nisso, de fazer com que a poética popular entre na toada, e ela consegue dar uma liga inacreditável. O Adriano é um cara de síntese de toada de galera, de traduzir aquilo que a galera quer, o que a galera tá pensando, e você traduzir isso em toada é muito difícil. O Adriano é mestre, é craque, e é muito, muito legal você ter essa toada para iniciar o álbum, né, de uma forma romântica, carinhosa, acolhedora, e é uma mensagem que tá até fora um pouco da temática, né, que é o brado do povo guerreiro, e
Até a terceira faixa a gente tem essa pegada mais malemolente, ali, um pouco mais carinhosa, mais romântica. Depois é aquele punch, né, de você dar o seu recado, né, bradar o que você quer abarcar nesse tema do Caprichoso, que é muito complexo, mas eu queria registrar essa primeira faixa, porque ela é muito gostosa de ouvir, ela envolve, ela tem tudo para pegar. Eu acho que é um tiro muito bem certeiro do Adriano Aguiar. Bom, vou usar meu espacinho aqui rapidão para falar sobre Iporé, que é uma toada que me encantou por vários motivos, mas especialmente pela questão musical, né? A gente até chegou a brincar, lá fez um vídeo meme lá com o André Marques mandando aquela no trechinho final de Iporé, porque é uma toada que brinca muito com ritmos, né? Ela tem a toada, né? Dentro da toada ela tem o subgênero lenda, etc., que é aquela coisa mais sombria normalmente, né? E além disso ela tem a guitarrinha no início, né? Que lembra muito os famosos power metals escandinavos, para quem é metaleiro aí vai saber o que eu tô falando, o famoso metal espadinha, para quem já ouviu também. E no finalzinho ela tem aquele techno, né? Então aquele technozinho que vai subindo e que só faltou o drop mesmo para todo mundo cair numa rave. Então o Iporé é uma loucura, é uma toada muito psicodélica, né? Então a minha crítica foi sobre... Aqui, Planet Hemp na veia. Pois é, porque ela lembra muito uma famosa música do Planet Hemp, né? Que o título dela é infalável porque é gigantesco. Mas ela tem um verso que é muito interessante, que ela fala que eu sou Planet Hemp, eu pego o rap, eu pego o rock, o rap, o hardcore, pego o raga, mistura a porra toda e continua a minha saga. E Iporé é essa vibe, ela mistura a porra toda. Então ela é toada, mas ela também é techno, mas ela também é power metal e ela também é toada, enfim, é uma maluquice. Então eu gosto muito desse tipo de coisa, dessa mistura maluca. Então Iporé eu acho que tem tudo para ser um grande momento na arena. E como toada, é uma toada muito maluca. Então eu gosto muito dessa maluquice e gosto muito de Iporé. Tio Hélio. Vou falar de Suraras também, né? Suraras do Beiradão. Acho que eu não podia sair desse episódio sem falar de algo que me toca pela proximidade, né? Associação das Suraras do Tapajós, muito patente em Alter do Chão, em especial pelo movimento do povo Borari. E assim, quando a demo saiu, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim, porque, porra, é uma toada que fala sobre mulheres, é uma exaltação às mulheres, mas é escrita por homens e cantada por um homem, tava faltando o óbvio ali, né? E a participação das Suraras do Tapajós fez essa toada ganhar vida e um significado real. E um significado real agora não só no canto, né? Também no contracanto e no batuque, né? As Suraras do Tapajós, o primeiro grupo de carimbó 100% formado por mulheres indígenas no Brasil e agora também presentes aí num álbum de Boi Bumbá, né? Aquela introdução adicionada à toada é uma música das Suraras, também com participação, com assinatura de Silvan Galvão, outro grande artista daqui para as bandas do Pará, que é a música Guerreira Surara, que tem aquele verso maravilhoso, né? Pintura escudo da alma na pele de uma cunhã, e emendando, virando ali a toada de Boi Bumbá, né? Nessa mistura Parintins-Pará, que vem dado certo nos últimos anos, né? Agora com a musicalidade do carimbó de raiz das Suraras. E, enfim, é uma grande toada que voltou das cinzas aí na versão definitiva, uma promessa de uma grande FTR, e aí todo o destaque para a participação das Suraras, enriquecendo cada vez mais a toada, abrindo cada vez mais possibilidades para esse gênero musical nunca deixar de ser o que ele é, né? Muita gente reclama, mas a toada está mudando muito. Isso, é mudança. Toada é mudança, toada é atualidade, e que bom que Suraras é um exemplo mais do que agradável disso. E fica aí meu destaque às Suraras do Beiradão. O que vocês acharam do álbum como um todo? Agora eu vou pedir uma avaliação mais
holística, o que vocês acharam do álbum como um todo agora? Que o Hélio. Olha, eu vou ser holístico agora, né? Comentários técnicos, comentários sobre o álbum, acho que vocês vão falar com mais carinho. Né, esses detalhes da ambientação, da produção, né, a única coisa que eu vou mencionar aqui é que o peso da marujada, pelo menos na minha audição, nas minhas audições, não funcionou tanto em algumas toadas, na verdade na maioria delas, a marujada sendo gravada ao vivo. E o que me agrada muito é o experimentalismo desse álbum. Acho as experimentações necessárias, se dosar bem, pode vir muitas surpresas boas nos álbuns seguintes. Mas falando especialmente sobre letra de toada, né? Eu vou puxar o gancho do que eu falei em Rutukara Yanomami, né? O poeta ele não entrega o jogo, né? O poeta ele não deixa óbvio. O poeta ele sabe esconder, ele sabe escamotear, né? O poeta ele intriga. E se tem algo na poesia que convida o teu interesse, seja pela afeição ou pela rejeição, e que te faz querer ouvir de novo, né, quando essa poesia está em forma de música, então aquilo ali é arte. Eu não estou falando de arte elevada, não, de coisa sofisticada. A gente está falando de toada, a gente está falando de arte popular, né? E se está muito na cara, ali na letra da toada, se está apenas reproduzindo o que já é corriqueiro, mesmo que seja grave e necessário, não incomoda. É panfleto. A gente ouve, guarda no bolso, esquece. A poesia ela tem ritmo. É o padrão que o nosso ouvido identifica, reconhece, e a gente reproduz cantarolando, num passo tímido, numa dança mais escancarada, né? E uma letra que é forçada para dentro da melodia, ela fica quebrada. A gente não entende o ritmo. E aí a música inteira fica quebrada. E ainda mais quando a letra já é fria por si só. Então, palavras sem swing, que mais parece uma introdução de texto acadêmico sendo recitadas com uma trilha, não é legal. E é isso que está rolando em muita toada. Quando não é isso, é a toada pré-moldada, né? As mesmas palavras de sempre, sendo embaralhadas, desembaralhadas, com as mesmas soluções melódicas que faz com que todas elas pareçam iguais. Porque tanta toada genérica é genérica mesmo assim, né? E por que esse problema está começando a aparecer em toadas estratégicas? E mesmo quando é só para dançar ou só para cantar, né, entre aspas, tem que ser de qualidade, tem que ser entendível. Não precisa tentar ganhar no grito, né? Então fica aí uma reflexão, né? Métrica, soluções simples, poesia, e assim cada toada vai ter a sua identidade. Menos é mais. Chega de toada que parece tese acadêmica. A gente quer swing com palavras, a gente quer dançar, a gente quer cantar, a gente quer ficar com aquela pulga atrás na orelha, que faz que a gente queira bradar um refrão, reafirmando a nossa identidade como amazônico, brasileiro, como latino. Enfim, deixo essa reflexão aí que eu proponho depois, tanto dessa audição do álbum do Caprichoso, quanto do Garantido, não só desse ano, mas dos últimos anos. No embalo do que o Tio Hélio acabou de falar, acho que foi... Nós dois, inicialmente, fomos mais revoltados com a primeira audição do álbum. Depois a gente deu uma melhorada, depois a gente deu uma passada de pano, assim... Não uma passada de pano no sentido literal, mas no sentido de entender melhor algumas propostas e passar a ver com outros olhos. Mas, assim, o mesmo sentimento do Tio Hélio, o mesmo sentimento que o Tio Hélio tem, também é o que eu tenho... Especialmente em relação ali 4, 5 toadas do álbum, que tem muito essa pegada que o Tio falou. Não vou repetir o que ele acabou de dizer, concordo com tudo, assino embaixo. E eu só quero exemplificar que o que eu considero, ou o que eu consideraria a solução para isso. Acho que tem uma toada que eu guardo no meu coração, assim, eu sempre falei assim, eu amo Caprichoso, mas tem uma coisa que eu amo mais que o Caprichoso dentro do festival, que é o gênero toada. Então, eu amo mais toada do que o Caprichoso. Então tem uma toada do Garantido, que sempre que vem essa questão de letra sobrepor melodia, proposta sobrepor inspiração, mensagem sobrepor o tema, sempre que vem esse embate, essa dicotomia, eu lembro de Pindorama Pátria Tribal, que é uma toada muito simples, muito até linear, mas é que ela coloca várias perguntas durante a letra que faz você se questionar. Você, enquanto morador de um país predominantemente cristão, faz você questionar os seus velhos hábitos, seus velhos dogmas sobre descobrimento, sobre colonização, sobre evangelização forçada, sobre miscigenação. E ela faz tudo isso sem precisar falar a palavra. Porque
é uma toada, porque é arte, porque é uma música. Porque ela não precisa ser uma tese de doutorado, não precisa ser uma tese de, sei lá, de que mestrado, uma dissertação de mestrado, né? Seja o que for. Ela não precisa ser um texto musicado. Ela pode ser uma toada, que é muito melhor. Então, sempre quando eu penso nesse embate, nessa dicotomia, me vem essa toada à cabeça. Porque é uma toada que me ajudou muito a questionar várias coisas, né? Eu, enquanto cristão, eu, enquanto brasileiro cristão, maioria no país, me questionei muitas coisas a partir dessa toada. Eu acho que o importante da música, da arte em si, além de tudo, além de ser um pano de fundo ali pra uma festa, além de ser algo pra você dançar, se divertir o cacete, também ela pode ser um gênero pra você refletir sobre coisas. Então, a reflexão, ela é gerada através da arte, e não através de palavras forçadas dentro de uma métrica bonitinha. Então, concordo muito com o que o Tiori falou, só quis dar uma ilustração aqui, mais musical, pra ficar um pouco mais claro o que a gente achou de algumas toadas desse álbum aqui. Isso não quer dizer que o álbum é ruim, tá? Pelo amor de Deus. Mas quer dizer que algumas coisas têm incomodado bastante a gente nos últimos tempos. E seria legal que se o Conselho pensasse um pouco sobre isso. Não só o Conselho, mas também a Comissão de Arte, também do Garantido, pensasse um pouco sobre isso também. Então, Igor Tioli, eu concordo com algumas ponderações que vocês trouxeram, né? Eu acho que isso é evidente, principalmente na toada tema que a gente colocou. Estou pronto para, enfim, a saraivada de flechas que deve vir nos comentários. A gente sabe, com todo respeito, como eu mencionei, aos grandes artistas aí, que sim são Nakanome, Adriano Aguiar, Ronaldo Barbosa, dentre outros, e que a gente cansa de elogiar aqui. Eu permito me discordar um pouco do que vocês falaram, porque eu acredito que há sim algumas faixas, como vocês mencionaram, 5, talvez 6, neste álbum. E quando eu ouvi pela primeira vez, também na questão das demos, né, eu também tive esta percepção, mas acho que a produção musical do álbum conseguiu, apesar de fato, como o Tioli mencionou, não trazer tanto a marujada, né, para o álbum, apesar disso, ela conseguiu dar novas nuances, que aí sim valorizaram a música. Então eu pego, por exemplo, a toada Vidas Indígenas Importam. Quando ela saiu, claro, tem toda essa questão fundamental de termos a Thaís Kocaman aí assinando, eu confesso que fiquei, não sei. Eu até mencionei na minha crítica que quando o clichê não incomoda, porque a princípio ela me soou apenas clichêsenta, mas com a produção ela se transformou, e o próprio Tioli elogiou muito bem aqui, né, de toda a força que ela carrega a partir da sua melodia, que foi bastante realçada com o uso dos instrumentos. Então, eu acredito que o projeto do Caprichoso de 2023 ele é bastante estratégico. Aí eu concordo com vocês que talvez seja estratégico até demais. Quando a gente pensa numa produção musical para se ouvir após os anos. Então é algo que a gente sim tem que refletir e discutir, no sentido de que o que é mais importante? A vitória, o objetivo, cumprir-se o regulamento ou tornar algo inesquecível? Porém, muitas vezes a gente sabe que quando a derrota vem, é natural que o torcedor, em sua grande maioria, se esqueça. Muitas vezes a gente falou isso nos reacts. Então, a própria memória acaba um tanto quanto condicionada aos resultados. Então, essa nuance, essa dicotomia, como vocês colocaram, é difícil de você conseguir chegar, né, no ponto preciso. Acho que algumas toadas conseguem isso, outras acabam esbarrando em problemas, né? Outra questão que eu também gostaria de colocar aqui é que desde sempre nós tivemos álbuns com quantidade razoável de toadas e toadas que estão abaixo da média, né? Então, nesse sentido, o álbum do Caprichoso é um bom álbum, acredito, mas tem toadas abaixo da média, quanto mesmo nos anos 90 existiam. A gente já falou disso aqui, tirando ali, talvez Garantido 97, Caprichoso 96, os dois dos anos 2000, mas é algo que acontece, né? Nem sempre o compositor está inspirado, né, para tantas toadas, ou naquele momento, naquele ano específico. E para terminar, essa minha visão holística, digamos assim, como vocês trazem, eu acho que um ponto que, aí para dar uma crítica, assim, eu acho que aí sim, Tioli, tem algo que você falou muito bem, que essas toadas genéricas, elas seguem algumas estruturas melódicas que aí sim, começam a se repetir. Né, aquele pá, 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 pum, pá, 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 pá,
pum, explode, né? Então, isso acontece, eu registrei aqui em Pode Avisar, Esse Amor Não Tem Fim, Brado do Povo Guerreiro, A Força do Tambor, Brasil Terra Indígena, Sonos de Barrão. Em um ou outro momento acontece isso. Faz parte, né? Em algumas funciona melhor, em outras parece forçado. Mas eu acho que essa estrutura de como motivar a galera talvez possa ser repensada, talvez esteja viciada, mas é fácil a gente aqui, os críticos, falarmos, né? O difícil é compor, é fazer o diferente. E aí, para concluir, de fato, eu trago o Ireruá, Festa do Guerreiro, em que pese todos os nossos elogios a Ronaldo Barbosa nos últimos álbuns, há de convir que Maria Fumaça, Pássaro Primal, Friagem, Boiuno eram toadas também estratégicas. Porém, em Ireruá, ele retoma a favorável sentença e consegue não só ser brilhante do ponto de vista da descrição do ritual, sem contar muito, mas também trazer um refrão que já está na cabeça do povo. E aí é o que é o grande diferencial, né? E por isso que eu acho que essa toada ela é brilhante e ela é obra-prima irretocável. Uma grande interpretação do Patrick. Então, eu acho que a reflexão é válida, mas queria também trazer esses pontos para a discussão, porque pensando também no ponto de vista do conselho, né, dos compositores, da diretoria, busca-se também um resultado. E muitas vezes você tem que dosar isso e é difícil, né? Então ficam aí minhas considerações. E você, Tártaro, você aparentemente gostou bastante desse álbum, né? As aparências enganam. Não que eu não tenha gostado do álbum, é um bom álbum, mas eu acho que uma coisa que o torcedor de boi faz e faz errado, eu incluído, é uma autocrítica, é jogar o hype de um ano pro outro, né? Esse hype transtemporal, esse hype molenga que vai se transferindo. Então, o álbum do ano passado é excelente. Inclusive, eu estava ouvindo o nosso Destrinchando do ano passado. Você falou que esse álbum era excelente, eu não acreditei em você. E você falou que as toadas de galera eram sensacionais, eu não acreditei em você. Hoje em dia eu acho tudo. O Igor, a partir de hoje, é meu oráculo de qualidade de álbum e de toadas genéricas e de galera. Então o álbum do ano passado era muito bom. O desse ano é um álbum ruim? É 2006? Não é 2006. Mas tá ali na média, né? Você tem ali momentos de brilho do álbum, né? Ireruá, Suraras, etc. Mas não acho que é um álbum que tá em médio. Eu não acho que os álbuns esse ano, nem em Caprichoso, nem em Garantido, vão ser as estrelas das apresentações. Eu acho que o espetáculo de arena vai ficar com essa função. Eu queria fazer aqui uma ponderação, a minha ponderação holística também, sobre a questão da temática das temáticas que o álbum aborda. Quando a gente estava discutindo o tema, eu falei que Amazônia, Nossa Luta em Poesia era um tema bem abrangente, e essa abrangência se presentificou na arena, né? Não foi, de forma alguma, um desenvolvimento de tema como o da trilogia 17 e 19. Né? Foi uma abordagem de tema mais aberta, mais livre, não tão amarrada. Eu tenho palpite com base aqui no que esse álbum fala, que nesse ano existe não uma tendência de volta completa ao que era na trilogia 17 e 19, mas eu acho que esse ano o tema vai amarrar todos os momentos da apresentação como o Eric Nakanomi gosta. Por quê? Esse álbum é um álbum que essencialmente fala de gente. Ora, o povo guerreiro, em todas as suas estratificações. Então você tem a toada para o povo LGBT, você tem a toada para os negros, você tem a toada para as mulheres, você tem a toada para os indígenas, tanto falado do povo ribeirinho para o indígena, quanto o indígena falando de si. E as toadas colocam um ser humano no meio da discussão. Não é assim, o ser humano no espaço amazônico, o ser humano em sua luta. Não. É um fechamento da discussão da temática no ser humano. Eu achei isso muito interessante de ver, e eu acho que o tema vai fazer uma linha transversal na apresentação. Outra coisa que me faz pensar isso é, por exemplo, a relação de um ritual com o outro que a gente tem aqui.
os dois rituais, ao que me consta, posso estar errado, me corrijam aí no chat, mas pelo que me constam, os dois rituais que a gente tem nesse álbum são rituais de iniciação e são rituais de iniciação de tribos rivais, de etnias rivais, ou seja, tanto um lado sendo guerreiro quanto o outro lado sendo guerreiro. Né? Eu acho que a formação dos guerreiros de ambos os povos, eu achei realmente essa coisa bem legal. Um último comentário é, bom, não desgosto desse álbum, mas não acho o melhor de todos. E justamente por também algumas coisas assim. Eu preferi algumas demos. Né? Então, Ireruá e Veleiro Cabano, eu preferi as demos. Eu acho que as versões oficiais, as versões do álbum, tiraram um pouco da alma, né, que algumas toadas tinham. Ficou muito pra cima, em coisas que deveriam ser um pouco mais sombrias em alguns momentos, e creio que é isso. Ô, Cris, eu sei que quando o Patrick foi anunciado, você era uma das pessoas que mais tinha restrição com ele, porque, enfim, o timbre dele parece com o do tio, etc, etc. Acho que com o tempo ele foi tirando um pouco dessa tua imagem, dessa imagem inicial que você tinha dele, e ele chega agora em 2023 com um grande desafio, que é interpretar esse álbum, né, que força ele a sair um pouco da zona de conforto dele em vários momentos. E o que te pareceu esse desafio? Então, eu fui realmente muito resistente, né? Não sei se resistente, mas eu fui crítico, né? Quando o Patrick chegou, porque realmente não parecia ter a cancha necessária, né? Para ser levantador, caprichoso, e eu mordi minha língua, acho que muita gente mordeu, né? Acho que... E ele teve o tempo para se preparar, mesmo nas minhas críticas. Eu fiz o adendo de que ele chegou, não ia ter festival naquele ano, né? Então ele teve bastante tempo para se preparar. Ele teve uma performance exuberante já na live de 2021, né? E em 2022 na Arena ele consolidou esse tempo de maturação que ele pôde usufruir, né? Uma condição muito sui generis, né? De poder se preparar 2 anos, né, para um festival. E ele aproveitou muito bem isso e se consolidou como uma grande voz assim do gênero toada. Ainda acho a voz dele muito parecida com a do Sebastião. Acho que é normal você ter uma referência, acho que é um estilo, né, de se cantar. Assim como muita gente tem um timbre parecido com o do Davi, né? Acho que são as referências, né? A gente, quando começa a fazer qualquer coisa, a gente começa na imitação, não no sentido pejorativo, mas né, a gente tem exemplos, né? Tem referências, a gente tem gostos, né? A gente começa numa arte, num ofício por causa de alguém, né? Por causa de alguma inspiração que a gente tem. E, então acho que o Patrick se inspira no Sebastião, mas hoje eu vejo a voz dele criando uma identidade. Eu sei que nesse álbum ele teve algumas performances criticadas, né? Mas eu acho que o Patrick está seguindo uma trilha assim de afirmação de uma identidade própria, né? Acho que ele vai falhar nessa trajetória normal, vai falhar e vai acertar. A gente tem que estar preparado para isso, não querer jogar tudo pro alto porque teve uma performance ruim, ou em alguma toada, né? Em algum momento na arena, talvez, se ele vier a errar, a gente tem que ter calma, porque é um levantador novo, é um cantor novo, que começou muito bem, né? Talvez isso seja um risco, né? Você começar muito no alto, né? A expectativa fica muito grande, mas eu vejo que ele foi muito bem preparado e ele cantou numa zona de conforto, como você mesmo disse, né? E agora ele tem que ir para desafios maiores. Acho que vai ter erro, vai ter acerto, mas eu vejo que o desempenho dele, né, nesses 2 anos, quase 3 anos, né, que ele já é levantador do Caprichoso, dá muito crédito, né? Acho que a gente tem que confiar no trabalho de quem chegou numa fogueira assim, né, numa bola dividida, tendo que substituir o Davi com a sombra do tio, né, da família, um artista consagrado, né, já consolidado, e conseguiu fazer um trabalho muito bom, muito
reconhecido assim como uma galera carente ali, que estava com medo ali de não ter um levantador à altura, e ele conseguiu fazer a gente esquecer esse medo, né? Fazer a gente superar esse medo. Então eu acho que ele tem esse crédito, e eu tô curioso para ver como vai ser na arena essas toadas. Acho que são toadas muito diversas assim, né? Tem pop toada, tem rock toada, tem muito subgênero aí que ele vai ter que dar conta, mas acho que ele é capacitado para esse desafio. Ele mostrou que pode. Ô, Thiago Hausmann, você que de nós aqui, de nós seis, é o que mais frequenta eventos bovinos, como é que você tá achando o que você tá achando da recepção desse álbum, da galera como um todo, no ao vivo? E o que você achou do álbum como um todo enquanto obra? Vou começar a falar pelo álbum, também pegando muito do que vocês falaram inicialmente, né? O Tio L falou muito bem, você também, Igor, exemplificando com a toada do Garantido, sobre o que significa ter obras que não são simplórias, mas são simples para o entendimento. Também vou reforçar o que o Cassius falou e aproveitar muito do que o gênero toada tem se transformado juntamente com a temática que os bois tendem a apresentar. Entendo que tem problemas e entendo também que tem características que precisam ser modeladas de uma forma mais entendível, tanto para o vermelho, tanto para o azul. Eu acho que a produção do álbum é o grande destaque. Eu acho que todas as experimentações, de acordo com o que o Bennett trouxe, montagem do Guto, do Adriano, as participações nesse período de produção e a toque de caixa, porque a temporada já está chegando no seu funil, né, de 60 dias. Então a gente precisava ter esse álbum pronto com tempo recorde, onde demos saíram mais pouco trabalhadas, né? Foi um trabalho árduo de produção, de entrar em estúdio, de captação da marujada, tendo sim problemas dessa montagem, pelo menos ao meu ver, dessa concepção de entrada de instrumentos de percussão nas toadas e como isso vai ser trabalhado. Eu acredito que, tirando esse problema, as experimentações foram muito bem inseridas, né? Acho que o trabalho do Bennett e da galera aí da produção merece ser louvado. E levando mais para o ao vivo, para a galera que está indo nos ensaios, né, os cantores estão começando a inserir as toadas genéricas para a galera começar a colocar na ponta da língua para treinar e exercitar para o festival. Eu acredito que as toadas ainda estão sendo adequadas, né? Acho que a Marujada está tendo um trabalho não só nos ensaios de sexta-feira, mas os ensaios internos. Eu acho que isso é bem importante para a montagem e para o arcabouço de percussão da galera ter ali o toque certo, né? As experimentações, os swings, as levadas que a marujada e a batucada vão levar para o bumbódromo e como isso vai atingir a galera, né? Como isso vai mudar no canto, né? Nesse canto coletivo, que também é muito importante para a toada também ser exaltada, e isso também vai guiar a apresentação. Eu acho que a galera ainda vai tender a receber melhor nesses 60 dias restantes para a temporada. Eu acredito que é um tempo curto. Eu temo pelo andamento não só do Caprichoso, mas do Garantido também. Eu acredito que o Garantido precisa trabalhar também essa gama de CD, né? A gente teve a Alvorada ontem e o Garantido se apresentou ali com todas as faixas do álbum. Eu acho que isso é importante. E também para preparar a galera, eu acho que foi o primeiro momento ali que o Garantido trouxe todas as toadas para a galera receber e interpretar. Eu acho que o Caprichoso também precisava fazer esse movimento, né? Eu espero que vai ter agora o Bar do Boi do Caprichoso, espero que isso também seja levado em consideração, porque é muito importante, né? Para a gente não entrar nesse filler que a gente tinha no início dos anos 2000, nos anos 2010 também, dessa toada que entra no CD e não é cantada. Eu acho que esse enxugamento do álbum é propriamente para melhorar essa distribuição de toadas nos álbuns. Então, precisa ter um trabalho rápido e certeiro
levada de toadas para os ensaios, porque o festival está se aproximando e é um risco muito alto, isso vale o título da temporada. Então, é temerário, né? É um tempo curto, mas é o que se tem, é o que a diretoria tem para trabalhar, é o que os bois têm para trabalhar, e a galera também vai ter que entrar e vestir a camisa para se doar ao máximo para buscar esse título de 2023. Sou a resistência, sou o clamor da natureza, sou a força que ecoa a grandeza de um povo que não se cansa de lutar. E para fechar este episódio, vamos fazer o nosso top 5. Então você que já está ouvindo agora, abre o YouTube já e escreve aqui nos comentários o seu top 5. Quais são as toadas que você mais gostou? Não precisa ser na ordem, pode ser as 5 que você mais gostou, não precisa ser a que você... de 1 até 5 não. Só bota as 5 aí e vai dar bom. Beleza? De bate pronto, tio Hélio, o seu top 5. Ireruá, Ipuré, Tambores da Resistência, Suraras do Beiradão e Veleiro Cabano. Tiago Tártaro. Ireruá, Veleiro Cabano, Suraras, Estrela da Evolução e Tambores da Resistência. Cristiano Roncari. Pode avisar. A Força do Tambor, Suraras do Beiradão, Ireruá, faltou uma, né? Utucara e Yanomami. Cássius. Ireruá, a Festa do Guerreiro, Ipuré e a Tocaia da Ganância, a Força do Tambor, Suraras do Beiradão e Utucara e Yanomami. Tiago Hausmann. De bate pronto, Suraras do Beiradão, Tambores, Utucara e Yanomami, Ireruá e Ipuré. Bom, e o meu aqui pela ordem do CD vai ser Estrela da Evolução, A Força do Tambor, Utucara e Yanomami, Ipuré e Ireruá. Se você ouvir até aqui, a gente agradece muito a sua audiência, a sua paciência, a sua participação também. Coloque o seu top 5 aqui embaixo nos comentários do YouTube, ou manda pra gente por direct no Instagram, ou ainda mande no Twitter, @papodetoada. Muito obrigado pela sua audiência e voltamos no próximo episódio. Sou arte e cultura de um povo milenar. Maracá. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, @Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no @Carnaval e Parintins. Nós vamos lutar. Eu levanto meu maracá. Terequim de Mapauia. Solara de Sunirá. Guerreiras a reflorestar. E o que você acha? E o que você... Calma, minha voz deu uma falhada. É a puberdade.